Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma Escola Bíblica Dominical, ou simplesmente Escola Bíblica. Estamos hoje na lição de número 10 e o assunto de hoje é contribuições. Um assunto polêmico, um assunto que para alguns é liberalidade, naturalmente, não há dificuldade alguma de falar. Mas para uma grande parte, ou uma pequena parte, dependendo de onde a pessoa esteja, tem pessoas que têm dificuldade de falar de contribuições na obra de Deus. Porém, nós que somos já salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, para nós falamos com muita liberalidade e com muito desprendimento, sempre na certeza de que estamos investindo na obra e no reino de Deus. Portanto, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Aqui está, lição de número 10. Contribuições ou investindo na expansão do reino de Deus. Aqui eu volto aqui passando os slides aí. Texto áureo. Contribuições ou investindo na expansão no reino de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Verdade aplicada. Uma das características do autêntico discípulo de Cristo é o comprometimento na participação do sustento da obra missionária. Objetivos da lição. Você sabe que os objetivos são inegociáveis e nós precisamos seguir o objetivo da lição, respeitando a ideia central do autor da revista. E nós vamos fazer um comentário em cima daquilo que ele quer passar para os alunos, tá ok? Então, vamos lá. Passando aqui. Identificar o socorro a Deus. Saber que apoiar os missionários faz parte da vida cristã. E o terceiro, reconhecer que investir em missões é investir no reino, ok? Então, vamos lá para o nosso tópico. Opa, cadê o... Vamos lá, meu Deus. Muito bem, tá aqui. Aqui nós somos tudo, tá? Então, vamos lá. Apoio da igreja aos missionários, amando a obra missionária. O amor pela obra missionária é uma característica da vida cristã. Por isso, deve-se ser cultivado durante toda a caminhada do discípulo de Jesus Cristo. Marcos 16:15. Cumprir o ID é agradar a Cristo. Mateus 22:9, que disse que enviaria seu discípulo, assim como o Pai o enviou. Queridos irmãos, a nossa responsabilidade com a obra de Deus, é muito grande, porque os missionários, aqueles que saem para pregar o evangelho, abrir trabalhos em outras cidades, eles dependem daqueles que ficaram na igreja. E esta responsabilidade é muito grande sobre nossa vida, de não deixar faltar lá para o missionário, para que ele possa fazer a obra de Deus. Pois, afinal de contas, existe água, luz, existe mantimentos, corpos descartáveis, limpeza, uma infinidade de coisas que é preciso no século XXI investir na obra de Deus. E tem duas formas de nós fazermos a obra de Deus: indo ou sustentando, dando condições para aqueles que foram. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma comissão, nos ordenou, ele nos deu de forma muito imperativa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse ide precisa ser feito de alguma forma. Mas você olha assim e diz: mas pastor Hermes, tem tanta igreja, tem tanta gente. Tem, mas pensa comigo uma coisa: quantas estão transbordando? Quantas estão cheias? Quantos ainda faltam ouvir a palavra de salvação? Quantos cometeram suicídio desesperado estes primeiros dias do ano de 2025? Quantos estão fracassados familiarmente, matrimonialmente?
Quantos precisam ouvir o evangelho da salvação? Nós não devemos ter a mão fechada, né? A famosa mão de vaca, mas ter um coração e uma mão liberal, uma mão que pode ajudar e há de ajudar a obra de Deus. Vamos passar aqui mais um. Está aqui. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E esses estão por aí, pelas esquinas, pelas casas, pelos apartamentos, desesperados, sem uma esperança para a sua vida. E nós temos a Jesus Cristo para apresentar, o Senhor da vida. Vamos passar aqui mais um, ok? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20 e 21. Ora, Jesus está aqui nos dando uma ordem de ir fazer o trabalho assim como ele veio e obedeceu ao Pai. Nós precisamos fazer esta obra de Deus arder nos corações dos pecadores. É nós que temos que fazer, de alguma forma, indo ou investindo naquele que foi pregar a palavra de Deus. Cooperando com a obra missionária, contribuir financeiramente com a obra de Deus, por meio da igreja, deve ser visto como uma dádiva e não como um constrangimento, pois quem contribui coopera com o trabalho de anunciar a verdade. João, terceira carta de João, ou terceira João, 8. Deus chama uns para o campo missionário e outros para dar apoio material aos que estão no campo missionário. Queridos irmãos, olha o que diz aqui Romanos 13 e 12, 13. Comunicai com os santos na sua necessidade, segui a hospitalidade. Muito bem, então veja só. A nossa responsabilidade é de investir no reino de Deus. Através de quê? Dos nossos dízimos, de nossas ofertas, de nossas esmolas. Nós devemos ter um coração aberto para fazer esses 3 mandamentos, essas 3 ordenanças que encontramos claramente no Novo Testamento. Há quem diga que no Novo Testamento não há necessidade ou não há o imperativo de dar dízimos, mas que isso ficou na lei passada, no Antigo Testamento. Porém, eu lhe digo, a nossa responsabilidade, ela vai muito mais além. Nós somos atalaias de Deus que devemos pregar o Evangelho. E há 2 formas de pregar o Evangelho: indo ou investindo em quem foi. Nós precisamos ter um coração liberal para contribuir com a obra de Deus sem constrangimento. É bem verdade que existem igrejas, existem líderes que exploram o povo e depenam o povo. Porém, eu lhe digo, se você está num lugar que você sabe que a liderança faz mau uso dos recursos, os recursos arrecadados na igreja, irmão, cai fora de lá. Procura uma igreja séria, onde tem um pastor, uma liderança séria, que possa dar segurança de que o trabalho está sendo feito e o investimento está sendo feito dentro da regra, da ética, da honestidade. Muitas pessoas têm dificuldade de dar, ofertar, entregar o dízimo e outras ofertas na igreja, porque ele quer saber aonde vai ser colocado. Eu digo que você tem todo o direito de saber, e a igreja deve sim ter transparência. Contudo, que não seja isso que mova o seu coração, que não seja isso que
lhe mova para fazer a obra de Deus, mas que você faça com liberalidade, com um coração alegre, como fez os irmãos na cidade de Filipe. Você vai ver que de todas as cartas do apóstolo Paulo, ele ressalta o valor dos filipenses, mesmo com uma certa pobreza, não tiveram dificuldade em manter a obra de Deus, dando a eles sustento para pregar em Tessalônica, dando a eles sustento para pregar em outras cidades e até enviando uma oferta, uma esmola para os crentes de Jerusalém. E o nosso sentimento deve ser o mesmo para com a obra de Deus, ter um coração agradecido e liberal, tá? Vamos lá. A oferta missionária. Para que as missões avancem, é fundamental a participação dos membros do corpo de Cristo. Atos 8:4 e Romanos 12:4-5 relata bem esse assunto. Deus levanta missionários para atuar diretamente no campo e chama contribuintes para sustentá-los. Os irmãos em Cristo devem se apoiar mutuamente, pois essa parceria garante o avanço do reino de Deus. Está lá em Atos 4:34. Porém, vale ressaltar que as contribuições devem ser honestas, feitas de coração, para não desagradar a Deus, como foi o caso de Ananias e Safira, né? Veja o que diz Atos 4:8. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos ter este coração agradecido, este coração convertido, concernente às ofertas, principalmente as ofertas missionárias. Deixa eu ler aqui com você Romanos capítulo 12, 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós, como membros do corpo de Cristo, devemos atender à necessidade do corpo, que é anunciar o Evangelho. Ora, eu volto a falar para você acerca da sua dificuldade ou de qualquer outra que você tenha com a transparência quando se fala em oferta na igreja. Você também deve fazer a sua parte. Procure saber, a liderança, onde colocou o relatório da igreja, das arrecadações, como é que está o trabalho tal, como é que está o missionário tal. Procure saber. Não procure somente, não espere somente a liderança lhe informar, mas procure saber como anda as frentes de trabalho aí da sua igreja. Ou se ela não tem, é hora da igreja acordar e investir na obra missionária. Nós devemos fazer este evangelho chegar aos corações. E as missões urbanas, é tão grande a necessidade das missões urbanas, como as missões internacionais e as missões estaduais por aí afora. Há muita gente nas grandes cidades precisando do evangelho, mas o evangelho nós não fazemos ele somente com amor. Devemos fazer por amor, mas não somente com amor. É preciso investimento, é preciso gasolina para colocar nos carros para poder se movimentar, é preciso às vezes comprar um lanche, é preciso pagar água, energia, ar-condicionado, manter banheiros limpos, enfim, tudo precisa da contribuição, é material gráfico, é material digital que precisa ser pago, enfim, há uma infinidade de despesas que precisam ser administrada e com recurso que é arrecadado dos membros do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo, não seja aquele membro inútil ou aquele membro morto que não tem utilidade alguma, tá? Então, nós precisamos da obra de Deus. Olha aqui,
investindo na expansão do reino de Deus. Os verdadeiros adoradores de Deus se sentem privilegiados ao investir na obra missionária, porque isso significa investir na expansão do reino dos céus. Está em Lucas 8, de 1 ao 3. E Filipenses, do 4, do 10 ao 19. Nesse sentido, o cristão é um cooperador de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas pelo anúncio do Evangelho. Vamos ver o que diz aqui Filipenses 4. Filipenses 4 é uma leitura um pouco extensa, do 4 ao 10, mas diz o seguinte, do capítulo 4, do 10 ao 19. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer a necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, veja só, no versículo 14, todavia, entretanto, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi a Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave ou de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo aqui um agradecimento à igreja dos filipenses, dos Filipos, da cidade de Filipos. Um agradecimento pelo entendimento que eles tiveram da necessidade de investir na obra de Deus, dando ao apóstolo condições para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse se dedicar integralmente na obra de Deus. Em Tessalônica, ele teve grandes desafios, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, você pode ver como foi sua chegada. Mas ele ficou ali um bom tempo trabalhando e sendo sustentado pela igreja de Filipos, uma igreja que era pequena, mas que tinha um coração voltado para a obra de Deus. Os membros daquela igreja entendiam e entenderam o significado, a importância da expansão do reino de Deus. Nós precisamos ter esse mesmo entendimento que os filipenses tiveram aqui, onde o apóstolo Paulo escreve agradecendo a eles, que tanto ao dar e ao receber, ninguém procurou ele a nada e nem mandou nada, somente os filipenses. Essa responsabilidade, esse desejo de investir, deve estar em nosso coração, para que nós possamos fazer com dedicação, com responsabilidade a obra de Deus, ok? Então, esse é o verdadeiro significado da nossa responsabilidade com a expansão do Evangelho. Investir no Evangelho. Investir depende de mim e depende de você. E nós, como corpo de Cristo, dependemos da atuação dele para que o reino também tenha uma expansão. Amém? Então vamos lá para mais um tópico. 2.1. O caráter missionário da igreja. A visão missionária de Jesus compreendia o mundo inteiro. Ele não disse para testemunhar primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia e em Samaria.
e por fim no confim do mundo. O que Jesus disse foi: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Mas como fazer isso simultaneamente? A resposta é: por intermédio dos missionários espalhados pelo mundo. Tópico 2.2, ok? A grande comissão não foi dada aos anjos, mas aos crentes. Mateus 28, 19 e 20. As missões são uma empreitada vasta e extraordinária, cujo alcance ressoa na eternidade. Está em 1 Tessalonicenses 2 ao 19 e 20. São os irmãos que suprem a necessidade dos irmãos, inclusive no investimento financeiro na obra, é o que nós temos falado. Além disso, é preciso interceder constantemente pela vida daqueles que andam por lugares nem sempre seguros, pedindo a Deus que os guarde e providencie de tudo que necessitam para a expansão, para o trabalho na obra de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos sim fazer esta obra. Os anjos gostariam de fazer essa obra, como está escrito em Mateus 28, 19 e 20. Vamos ver o que diz Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Queridos, esta ordem é para nós, a Igreja de Jesus. Nós somos comissionados. A comissão é uma ordenança, é algo que você participa. E nessa comissão, eu e você estamos inscritos nela para irmos fazendo discípulo por todo o mundo e batizando-os e ensinando todas as coisas que o Senhor nos deixou escrito e nos ensinou. Nós temos essa grande responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não cai sobre outra pessoa. Cada crente, cada cristão deve ter um senso comum a todos, de que anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo é uma responsabilidade minha e sua. Seja onde eu estiver, mas se eu não posso fazê-lo, eu vou dar condições de quem pode fazê-lo fazer. Nós devemos ter um coração liberal, um coração livre de todo temor, de todo medo, de toda insegurança e investir no reino de Deus. Tá? Então vamos lá. Olha aqui. Fugir ou agir? Sobre a importância de investir em missões, em Mensagens por uma Vida Bem-Sucedida, volume 2, do bispo Abner Ferreira, afirma: quando contribuímos com o trabalho missionário, com nossas ofertas, também estamos fazendo missão. O cristão não é chamado para fugir das adversidades, nem para ficar olhando a vida se perdendo ao seu redor. Pelo contrário, somos chamados a socorrer os necessitados. Esse socorro também acontece quando entregamos dízimos e oferta na igreja local. Está escrito aqui uma mensagem, um texto de referência de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 18, que diz assim, vamos ver aqui, Timóteo. Onde está aqui? Opa! Timóteo. Timóteo. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham
a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ora, fugir ou agir? Qual das duas decisões você tomará em relação ao investimento na obra de Deus? O Senhor nos chamou, o Senhor nos comissionou e agora nós devemos participar desta ação de expansão do Evangelho. Toda vez que uma pessoa aceita Jesus, ele está sendo, ele é mais um na expansão do reino de Deus. É menos um no inferno, é menos um perdido, é menos um sem esperança, é menos um enfermo, é menos um doente, é menos um aprisionado, é menos um menos um cativo e agora liberto, é menos um na direção do mundo e andando agora na contramão do mundo. Eu e você precisamos sim investir neste Evangelho. Evangelho, salvação, vida com Deus, obra de Deus. Tópico 3 diz o socorro de Deus. A Bíblia Sagrada não registra o termo missionário especificamente. Entretanto, vemos que Barnabé e Paulo realizaram viagens missionárias tanto juntos quanto separados. Ora, a palavra missionário é uma palavra latina, uma palavra que dá um significado de alguém que sai com uma missão. Ela não tem especificamente na Bíblia, mas há um entendimento da ação, no caso de Barnabé e Paulo, do que eles iam fazer. E esta ação se chama comissionamento. Eles foram comissionados, foram ordenados por Deus e direcionados pelo Espírito Santo e sustentados pela igreja de Antioquia, que saíram com uma missão, a missão de pregar o Evangelho. Primeiramente pregaram na Ásia Menor, e essa viagem, essa ação que eles fizeram, nós entendemos como missões, ou aquele que faz missões é um missionário, é um comissionado de Deus, tá? Então vamos lá. As missões têm implicações eternas. O Mestre Jesus comissionou irmãos para abençoar os missionários. Está em Atos 4:37. As contribuições dos primeiros cristãos foi importante para a expansão da igreja e, consequentemente, do reino. O próprio Barnabé vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, e entregou o dinheiro da venda aos apóstolos para que ninguém passasse por necessidade. Ora, queridos irmãos, o que Barnabé fez foi atender um chamado de Deus para a obra que estava por ser feita, a obra que seria feita por ele e por Saulo. Ele vendeu sua propriedade, entregou para os administradores da igreja de Jerusalém, para que atendessem a todos que estivessem passando necessidade. Em Atos 4:37, ou do 32 até o 37, narra a história onde Barnabé vendeu a sua propriedade. E no 37 diz assim: possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, não significa dizer que chegou ali e colocou no pé, literalmente, mas que entregou a pé, na mão, na direção deles, para que eles pudessem administrar esse bem, essa oferta que foi recebida. É bem verdade que você também não deve levar isso no literal, que tem que vender tudo para investir na obra de Deus. Não. Aqui é um exemplo de uma pessoa que foi chamada para uma obra. Se você foi chamado para uma obra,
e tem convicções e vocação para esta obra, você faça semelhante, ou não precisa vender, simplesmente deixe suas coisas, que são suas, rendendo e tirando o rendimento para que você possa investir no reino de Deus. Há muitas maneiras de se investir na obra de Deus, e todo investimento que nós fazemos na obra de Deus, principalmente ganhar almas para Jesus, é de um significado espiritual muito grande, porque você acaba tendo uma participação na salvação daquela alma, na salvação daquelas pessoas. Você acaba tendo uma participação na implantação de uma igreja, na construção de uma igreja, de um trabalho da igreja. Então, há implicações eternas que nós só saberemos, de fato, o valor de cada uma quando chegarmos no céu de luz. Tá? Vamos lá. Passou aqui, já li. 3.2. Sustento dos obreiro cristão, ou do obreiro cristão. Ao enviar seus discípulos para anunciar a chegada do reino dos céus, o Senhor Jesus disse que eles não deveriam se ocupar em levar provisões, mas que aceitassem o necessário para seu sustento na casa em que ficassem hospedados. Está em Mateus 10 e Lucas 10. Posteriormente, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo menciona que aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus têm direito de ser sustentado pela igreja. Ora, está aqui, queridos irmãos, um texto que é importante nós fazermos aqui a leitura dele. Está em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 9, do 7 ao 14. Quem jamais milita sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacienta o gado e não se alimenta do seu leite, ou do leite do gado? Digo isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca do boi, nem que trilhe o grão. Porventura tem Deus cuidado dos dois? Ou não diz certamente por que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos de direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Ele está aqui, irmão, fazendo uma defesa do seu apostolado, da pessoa íntegra e ética que ele foi, e ao mesmo tempo cobrando a responsabilidade daqueles que retêm a ajuda na obra de Deus, principalmente ao pastor, ao missionário, aquele que trabalha na obra de Deus. Você que está na condição de ovelha, na condição de membro do corpo de Cristo, não deveria reter para si aquilo que é para a obra de Deus. Tenha prazer em ver seu pastor, ver o obreiro da sua igreja bem vestido, com a família bem arrumadinha, com o carrinho dele organizadinho, tendo prazer de investir neste obreiro. Tem pessoas que são tão má que ele tem prazer de ver o pastor dele com a calça bem surrada, um paletó bem sujinho, assim, bem usado. Ele tem prazer de ver o pastor empurrando o carrinho velho dele, e ainda acha graça nisso.
Você que faz isso, você está sendo irresponsável com a obra de Deus. A obra depende necessariamente de você. Você não deveria reter as bênçãos de Deus para a vida do obreiro e nem para a sua vida. Vamos aqui. A prática cristã. A igreja de Filipos deixou um legado respeitável do que é ser uma igreja abençoadora. Filipenses 4:15, como nós lemos. O apóstolo Paulo disse que nenhuma igreja se atentou às necessidades, exceto a igreja de Filipos. Os filipenses colocaram em prática a generosidade, a bondade e o cuidado missionário. Ora, são verbos que precisam ser verbalizados e na prática. Generosidade, bondade, amor, comprometimento, compromisso para com a obra de Deus. Os filipenses entenderam a necessidade do obreiro e da obra de Deus e não reteram para si. Eles participaram das bênçãos de Deus e por isso até hoje são lembrados, porque participaram ativamente do campo missionário, das viagens do apóstolo Paulo, para dando sustento a ele e aos seus companheiros. Seja você também lembrado na eternidade como aquele que investiu na obra de Deus, que não reteve para si aquilo que é de Deus. Que Deus te abençoe, te dê a paz, a sorte, que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Fica com esta lição maravilhosa. Se falou o seu coração, obedeça. Seja sincero. Pare de ficar rodeando o mesmo ciclo toda a vida e você nunca sai desta aula, você nunca sai dessa sala. É na 6ª série para toda a vida. Isso não é para você. Isso é para aqueles que não têm compromisso, mas para os que têm compromisso com a obra de Deus. Você vai ser graduado, pós-graduado e doutorado na obra de Deus. E certamente o Senhor te abençoará ricamente com bênçãos da longevidade, bênção da prosperidade sobre tua vida e do teu descendente. Um grande abraço, shalom, shalom. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, de curtir e se puder dar uma sugestão, estamos aqui. Um grande abraço, até a próxima.